Bom, boa tarde a todos de novo. Começamos a gravação agora. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a presença do Célio aí, que se dispôs a dar essa palestra de hoje. Good afternoon, everybody. These slides are in English, but I think the seminar today will be in Portuguese, right, Célio? Yeah. Right. So, but if you have any questions, you can make it through the chat. Podem fazer pelo chat aqui, tá? Que eu vou perguntando para o Célio depois. Então, a palavra é sua, Célio. Obrigado. Obrigado, Denis, pelo convite aí. Boa tarde a todos. Então, a ideia hoje aqui é apresentar algumas dicas, né, e boas práticas de uso, né, da ferramenta EHM, né, principalmente para quem está começando ou vai começar a usar, né. E espero também que tenha alguma contribuição aí para quem já usa, né. Então, eu dividi a apresentação em 4 itens aqui, né. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução do método ESMDA, que é o principal método. Depois, no item 2, eu vou fazer um apanhado geral sobre a ferramenta, né, mostrar as principais telas, né. Eu não vou entrar em detalhe, assim, de como montar um caso do início, né, porque isso aí está bem explicado no manual. A ideia é mais dar nesse item 2, dar uma visão geral da interface. No item 3, eu vou falar um pouco do funcionamento geral da ferramenta, né, e das configurações aqui essenciais para a ferramenta funcionar corretamente. E no item 4, eu vou apresentar algumas dicas e boas práticas de uso, né, propriamente ditas, né. Então, começando aqui com uma breve introdução do método ESMDA, que é o Ensemble Smoother with Multiple Data Assimilation. Ele é um método baseado em conjunto, né, foi proposto por Emerick e Reynolds. Ele é um método que é considerado o estado da arte, né, na parte de assimilação de dados. E aqui eu apresento a equação principal, né, que o método utiliza para atualizar o vetor M. O vetor M é o vetor de todas as incertezas consideradas no processo de assimilação. Aqui do lado direito, né, eu apresento um exemplo, né, de um vetor M contendo todas as incertezas. Então, por exemplo, aqui eu tenho porosidade bloco a bloco, né, de todos os blocos ativos do modelo, permeabilidade, e aqui embaixo, né, alguns atributos escalares. Então, o método, ele monta um vetor completo, né, com todas as incertezas, e vai atualizando aqui ao longo das iterações, né. Então, ele faz isso para cada modelo do conjunto, tá? Aqui tem o significado aqui de cada variável da equação, né, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, né, porque não é o foco dessa apresentação, é mais para dar uma ideia, né, e quem tiver interesse em se aprofundar, pode consultar as referências aí do Emerick, né, que eu coloquei. Aqui a questão da localização, né, que está representado aqui na equação por essa variável ρ, que é uma matriz que vai ser multiplicada elemento por elemento, né, à matriz do ganho de calma. A motivação de usar a técnica de localização é que, em geral, o tamanho do ensemble, que é o número de modelos, né, de cada iteração, é muito menor do que o número de variáveis. Então, ao calcular essas correlações que aparecem aqui na equação, surgem correlações espúrias, que pode levar a alterações indevidas e causar, né, uma redução excessiva de incerteza. Então, aqui nessa figura, eu mostro um exemplo de uma localização baseada na distância, né, distance dependent. Aqui essa imagem mostra os valores de ρ, né, da matriz ρ, que varia de 0 a 1 aqui nesse caso, e ela é definida de acordo com essa região geométrica aqui, que é uma elipse no caso. Então, ela varia inversamente proporcional à distância, né, em relação ao centro. Então, o método ele aplica mudanças proporcionais à distância, né, em relação a essa região, ao centro da região. Então, a técnica de localização, ela permite corrigir o problema de correlações espúrias, né, evitar correlações espúrias, e evitar redução excessiva de incerteza.
Aqui mostrando um exemplo, do lado esquerdo a média e o desvio padrão a priori, do lado direito do conjunto a posteriori. Dá para ver que aqui na média, né, ele faz modificações indevidas aqui, né, teoricamente indevidas, inadequadas, né, teoricamente, distante dos poços, né. A gente comparar aqui com a prior, é bem diferente. E aqui, a gente vê que esse mapa de desvio padrão, ele tendeu a colapsar o ensemble, né. Ao passo que, usando a localização, a gente já pode ver uma similaridade grande, né, entre o conjunto prior e o conjunto a posteriori, comparando a média e também aqui o desvio padrão. Então, ele evitou uma redução excessiva de incerteza, como a gente pode observar aqui pelo mapa de desvio padrão. Bom, agora indo para o item 2, eu vou mostrar um pouco dos aspectos gerais da ferramenta. Então, o EHM é uma ferramenta que foi uma ferramenta para simulação de dados, né, que foi fornecida à Unicim pela Petrobras, através do Emeric. Então, é bastante importante nas publicações, artigos, teses e etc., né, colocar os agradecimentos, né, à Petrobras em nome do Emeric. Então, aqui tem uma sugestão aqui de agradecimento. Começando, então, com aqui uma visão geral da interface, né, o EHM, ele é organizado em abas, né, então é bastante intuitivo, né, nesse sentido. Cada aba aqui tem uma função específica, né, então, por exemplo, essa geral é onde vai ser definido o simulador a ser usado, as unidades do caso, né. Eu vou passar meio rápido nessas telas, porque isso está tudo explicado no manual, né, que é mais para dar uma ideia geral. Então, aqui, por exemplo, é onde são definidos os arquivos principais, né? Por exemplo, o arquivo de o template de simulação, né? Que vai ser a semente aí que vai gerar os casos derivados, né? Aqui é onde se define o tamanho do ensemble e do modelo. E aqui é onde são definidas as incertezas, né? O EHM, ele divide as incertezas em parâmetros de grid e parâmetros escalares. Então, ele faz essa divisão para tratar através de localization, por exemplo, né, essas diferentes propriedades. Então, aqui, no caso, tem um exemplo onde a porosidade, permeabilidade, por exemplo, são definidas como incerteza. Aqui, nessa tela, né, onde são definidas as variáveis escalares. Então, para cada variável escalar, você tem que dar aqui um nome, definir as distribuições, né. E é possível também definir um conjunto a priori previamente gerado, né? Vamos dizer assim, gerado, entre aspas, por fora, né? E aí tem que indicar aqui o nome do arquivo, que o EHM vai usar como ensemble a priori. Aqui um exemplo, no retângulo vermelho, esses números representam, cada número representa uma realização geoestatística, né? São os mapas de porosidade, permeabilidade, etc., gerado no Petrel, por exemplo, e aqui são os valores, né, dos atributos escalares gerados através da amostragem da distribuição a priori. Então, com base nesse conjunto a priori, o EHM vai aplicar aquela equação que eu mostrei para ir alterando, né, fazendo alterações modelo por modelo. O EHM também permite aplicar essas funções escalares, que eles chamam, né, para definir uma variável, por exemplo, em função da outra. Tá? Então, isso aqui é um recurso que é bastante poderoso, né, que você pode criar correlações entre as variáveis. No caso, variáveis escalares. Tá? Aqui é onde são definidos os dados de produção, né, então, tem aqui o nome do poço, o tipo de dado, etc. Uma recomendação aqui importante, né, antes de começar a rodar, né, a ferramenta, verificar se os dados foram inseridos corretamente, né? Então, tem um ícone aqui, se você clicar, ele abre aqui algumas janelas, onde você pode escolher, por exemplo, o tipo de dado, né, o poço, e aí tem um ícone aqui do lado direito, que você pode clicar e fazer o gráfico. Aí aqui embaixo você escolhe aqui o poço, a função, né, a série de dados, e para plotar e ver se está tudo consistente, né, com o dado. Essas barras aqui já mostram o desvio padrão, né, do erro informado.
e assim por diante. Tá? É também possível assimilar dados sísmicos, né? Aqui tem a tela para inserir os dados sísmicos, né? Essa tela foi gentilmente aí cedida pelo Gilson, né? Pelo Gilson, né? Agradeço aí ao Gilson. No caso da sísmica é um pouquinho mais complicado do que o dado de poço, né? Porque, primeiro, aquela matriz de covariância lá que aparece na equação, né? O CD, quando é somente dado de poço, normalmente ela é uma matriz diagonal, tá? No caso da sísmica, isso já não é verdade, né? Porque os erros da sísmica, eles são espacialmente correlacionados. Então, a definição da matriz de covariância já é um pouquinho mais complexa do que para dar de poços. Então, aqui tem algumas informações aqui para fazer essa definição. Outra questão é que o dado da sísmica normalmente não está na mesma escala que o dado da simulação. Então, é necessário fazer uma adequação, né, uma mudança de escala, que é através dessa parte que eu estou mostrando aqui. Outra questão é que, normalmente, né, o domínio mais usado, né, é o domínio da impedância. Então, a comparação é feita com a impedância, né? Então, além de rodar o simulador, tem que rodar também um programa, né, que vai conter uma modelagem petroelástica, que vai pegar os dados da simulação e vai converter para impedância, para aí sim comparar com o dado de impedância observado. Então, no caso da sísmica é um pouquinho mais complicado, mas o EHM trata bem também, é possível usar tranquilamente. Aqui é onde a gente informa o número de assimilações que vai ser feito. Aqui é a tela para informar o localization, né? Aqui um exemplo de localização para a propriedade de grid, distance based, né, que ou seja, baseado na distância. Então, para cada poço se define, ou seja, cada poço vai conter uma região associada, né, uma elipse, no caso aqui, com a coordenada centrada no poço, onde L1 e L2, aqui, são os eixos da elipse, né? E aqui o ângulo é a inclinação. Tá? E aqui um exemplo para propriedades escalares. Um exemplo de localização baseado em correlação. Então, aqui esses valores representam correlações calculadas que medem a influência, né, entre o atributo e a série de dados. Né? Então, aqui você pode calcular por fora uma matriz de correlação e informar aqui para o EHM. E, finalmente, essa tela é a tela de distribuição de simulações. Eu vou voltar nessa tela aqui algumas vezes ao longo da apresentação, né? Então, aqui só para adiantar alguns aspectos. Nessa tela é onde se define, então, o diretório onde vai ser feita a simulação, né? Geralmente, a gente faz a simulação num cluster, né? Então, tem que definir aqui a pasta onde essas simulações vão ser executadas, escolher o escalonador, escolher aqui definir, né, a chave que vai permitir o EHM autenticar, né, o acesso ao cluster. Então, tudo isso aqui é importante. Eu vou voltar um pouco nessa tela ao longo, né, da apresentação para mais detalhes. Bom, agora entrando aqui no item 3, eu vou mostrar o funcionamento geral do EHM. Então, o EHM é uma ferramenta que roda em Windows. Bom, embora seja possível rodar todo o processo localmente na máquina Windows, inclusive rodar simulações, né, é praticamente mandatório, né, é usual aqui, mas mandatório praticamente, rodar simulações em um cluster, né. Então, o EHM ele roda em Windows, mas ele manda as simulações para um cluster, pega os resultados e processa localmente. Tá? Então, essa é a forma geral assim, de funcionamento do EHM. Diferentemente, por exemplo, do Mero, né, que trabalha tudo num diretório único, o EHM ele cria para cada modelo de simulação um diretório, né, no diretório principal, onde ele vai rodar as simulações. Para cada modelo ele cria um diretório e copia todos os arquivos, né, necessários para fazer a simulação para dentro desses diretórios. Tá?
Então, isso, já vou encaminhar aqui uma dica, né, que eu vou apresentar nos slides seguintes, né, em relação a essas cópias de arquivos, né. Aqui, essa tela mostra uma parte bastante importante, né, que é a configuração do caminho dos simuladores. Então, aqui na barra principal aqui tem esse ícone, né, de configuração, que vai dar acesso a essa tela. É possível configurar aqui os caminhos locais do simulador, né, mas, em geral, a gente usa o simulador no cluster, como eu falei. Então, em retângulo vermelho aqui, seria para definir o caminho no cluster, né. Então, por exemplo, aqui está definido o caminho do Emacs e do report, né. Essa configuração ela é gravada num arquivo XML, né, que fica no diretório de instalação do EHM. Tá? Então, o EHM ele trabalha com alguns arquivos de configuração, né, que ficam no diretório de instalação, que é importante a gente conhecer esses arquivos para poder depois investigar quando dá algum problema, algum erro, né, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui é um exemplo desse arquivo, né, esse arquivo com o caminho dos simuladores, né, só para mostrar aqui um trecho dele. Aqui em retângulo verde é o caminho do Emacs, e aqui embaixo do report, né. O usuário precisa ter permissão de escrita no diretório de instalação, né, para que ele possa salvar esse arquivo, né. No começo, quando a ferramenta chegou para o Unicim, tinha um problema, né, que quando era instalado, né, o usuário não tinha permissão de escrita, alguns usuários, né, dependendo do local, ele não conseguia escrever esse arquivo lá onde estava instalado, então o usuário não conseguia usar. Daí o suporte arrumou uma forma de instalar isso de forma que instalar o software de forma que o usuário consiga escrever no diretório. Aqui eu mostro o script que o EHM utiliza para executar as simulações. Tá? Esse script é fundamental, né, para o EHM rodar adequadamente. Do lado esquerdo, eu mostro um trecho desse script, né, que é esse arquivo, e esse arquivo ele fica no diretório de instalação do EHM. Tá? É o ponto .tpl aqui. Do lado direito, é o script que o EHM gera durante a execução, né, e ele gera esse script no diretório onde ele vai rodar a simulação. Então, essas variáveis que estão aqui entre sinais aqui de maior, menor e maior, são as variáveis, né, que ele vai substituir pelos valores das variáveis. Então, por exemplo, o job name, que é o nome do diretório, a fila, né, fila normal, aqui o Emacs e o caminho dos simuladores, né, que estão representados aqui. Tá? Então, esse script aqui ele é fundamental para o EHM enviar simulações para o cluster. Tá? Bom, agora indo para o item 4, que são as dicas, né, e boas práticas propriamente ditas, né, que aparece lá no título da palestra. Né? Então, aqui eu começo com uma lista de verificações. Né? Antes do usuário começar a rodar qualquer caso, né, aqui eu listo uma série de itens, né, que é fundamental uma verificação prévia. Né? Primeiro, é verificar se o arquivo de simulação, o arquivo base, né, ele roda sem problema. Tá? Na verdade, essa é uma recomendação geral, né, para qualquer ferramenta ou qualquer processo, né, não só assimilação de dados, mas otimização de estratégia, qualquer processo que demanda várias simulações, né, essa verificação ela é fundamental, né, inclusive é uma das verificações que consta lá na etapa 2 e 3 da metodologia geral do Unicim. Aqui no item 2, é necessário também fazer uma verificação cuidadosa das variáveis, né, são as marcas de substituição que vão no template de simulação, e as mesmas marcas precisam ser definidas na interface. Então, elas têm que estar sincronizadas. Por exemplo, se o usuário colocar uma variável, né, no arquivo de template de simulação e não colocar na interface, o EHM não vai substituir essa marca e vai dar erro na simulação. Tá?
Então, antes de começar a rodar, fazer uma verificação cuidadosa, né, para ver se está tudo ok. O nome das marcas, para ver se está sincronizado. Verificar de uma forma geral se todos os arquivos, né, necessários para rodar o EHM, eles estão ok, e nos lugares corretos, né. De novo aqui, né, reforçando, né, verificar o caminho dos simuladores, né, e também do report, dos executáveis, né, do simulador e do report, na configuração do EHM, e assegurar, né, que a comunicação do EHM com o cluster está ok, ou seja, se o cluster vai conseguir, se o EHM vai conseguir se comunicar com o cluster, né. Para verificar isso, basta executar esse programa, né, que é o put, né, para ver se ele vai abrir essa tela aqui sem problema algum. Em geral, o suporte, né, que faz essa configuração, né, então isso aqui, a princípio, para estar configurado, né, quando o suporte instala as coisas do usuário, né. Mas, quando ocorre algum erro, né, é bom, é sempre recomendado, né, fazer essa verificação. Uma dica, né, começando aqui então com essas dicas, né. A dica em relação ao diretório de execução do EHM, né, é definir esse diretório localmente, na máquina Windows. Então, o EHM vai disparar as simulações do cluster, né, e vai pegar o resultado da simulação, processar, né, fazer todo o processamento, e gerar saídas localmente, né, na máquina Windows. A vantagem de fazer isso é que ele vai economizar tempo, né, porque a escrita de arquivos, né, num diretório local, é bem mais rápida do que escrever num diretório de rede, né, pelo tráfego, né, pelo trânsito de rede, que vai tornar o processo mais lento. Então, essa é uma dica importante, que ajuda a economizar tempo de execução como um todo, né, do EHM. Tá? Então, definir um diretório de execução do EHM localmente. Outra dica aqui, né? Como eu mostrei, né, para vocês, o EHM cria um diretório para cada simulação, e aí ele copia todos os arquivos necessários para simular para esses diretórios, né. Então, para aqueles arquivos, né, para aqueles includes fixos, né, que eu chamei aqui, ou seja, que não vão ser alterados na assimilação de dados, a dica é colocar esses arquivos como um include, como um caminho absoluto, né, no arquivo de simulação, para que o EHM não precise ficar fazendo cópias desnecessárias, né. Então, isso vai ajudar também a economizar tempo de execução. Isso é especialmente útil, né, importante para casos, né, grandes, cujos arquivos de grid são muito grandes, né. E dependendo do caso, esses arquivos de grid aqui podem chegar a giga, né. Então, imagine ficar copiando esses arquivos centenas e centenas de vezes, e isso pode tomar tempo, né? É um tempo desnecessário. Então, a dica aqui é o seguinte, né? Ao invés de indicar aqui, como tá aqui do lado esquerdo, né? Aqui pode ter uma lista grande de includes, né? Ao invés de usar esses includes aqui, que o EHM vai ter que copiar, né, para lá, é tirar daqui e colocar como caminho absoluto no arquivo de simulação. Tá? Por que eu sugiro o caminho absoluto? Né? Porque se você eventualmente mudar o diretório lá, ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, essa é uma dica também importante. Aqui é também uma dica de como definir uma série de dados novos. Né? O EHM, ele tem, no diretório de instalação, tem um arquivo lá onde ele define as séries de dados padrão, né? Por exemplo, o BHP dos poços, vazão de líquido, de óleo, etc. Então, tem uma lista lá contendo essas séries. Mas, por algum motivo, a gente pode precisar acrescentar outras. Então, aqui do lado direito, eu coloquei um exemplo, onde eu incluí aqui o que eu chamei de WLPR2. Então, essa aqui eu que incluí, esse trecho aqui, né? E aí, se a gente olhar aqui na interface, ele já
aparece aqui na lista de tipos de dados. Como é que a gente pode aplicar esse tipo de coisa, né? Uma aplicação é no ajuste de produtividade de poço. Aqui em cima, né, é uma série padrão, que eu chamei, né, é o padrão do EHM, onde eu defino aqui a vazão de líquido até o penúltimo tempo do histórico. Embaixo, eu vou definir aqui através do status zero, né, então eu vou efetivamente formar o último tempo, a vazão de líquido do último tempo do histórico, e aí usando aquele procedimento, né, que é recomendado, né, inverter a condição de contorno no último tempo, de vazão de líquido para a pressão. E aí o EHM, então, vai assimilar esse último tempo aqui para a vazão de líquido. Então, para fazer essa diferenciação, eu defini aqui uma série de dados nova, tá? Que é o WLPR2. Uma opção que pode ser bem útil também no EHM é a opção de lançar simulações, né, manualmente. Com essa opção, o EHM ele prepara todos os arquivos e todos os diretórios, né, necessários para rodar. Ele prepara tudo, e daí ele fica, aparece aqui na tela, né, na janelinha aqui do DOS, aparece aqui ele fica aqui esperando. Ó, quando você terminar de simular, digita 1, e aí ele continua, né? Então ele fica esperando. Eu mencionei aqui duas possíveis aplicações interessantes dessa opção, né? Primeiro, que é possível, através dessa opção, né, testar diferentes parametrizações. Vou explicar no próximo slide. E segundo, é uma forma de verificar a consistência do caso, né, antes de rodar o processo como um todo. Então, a dica é, roda essa opção, né, o EHM prepara tudo, aí você vai lá e gera, tenta rodar um arquivo manualmente, né, roda lá um caso manualmente, um modelo, para ver se está tudo certo, né. Vou voltar no slide 41, para dar um detalhe de como que roda manualmente, já de acordo com o script do EHM. Então, a aplicação 1 que eu falei, né? Suponha que eu queira gerar a permeabilidade em função dessa equação, né, em função da porosidade, utilizando essa equação, onde eu quero considerar como, os expoentes A, B e C como incerteza, né, para gerar aqui essa nuvem, né, de pontos, né. Então, note que essas incertezas A, B e C, elas não são substituídas, né, elas não têm substituição direta no simulador e nem o EHM tem uma função própria lá para fazer isso, porque lembre que o EHM tem a função lá de escalar, né, o scalar functions, mas aquilo lá é para atributos escalares de substituição direta. Aqui eu quero gerar uma realização de permeabilidade em função da porosidade, então é uma propriedade grid, né. Então, um procedimento possível para fazer isso seria definir A, B e C como uma variável done, né, uma variável aqui auxiliar, né, no arquivo de simulação, como eu indiquei aqui. Note que eu coloquei entre comentários, porque a variável A, B e C não é uma variável do arquivo de simulação em si. Como se a gente estivesse enganando aqui o EHM. Né. Aí no item 2, a gente vai rodar o EHM com essa opção, né, de fazer a simulação manualmente. Então, ele vai lá ficar esperando, né? Lembra que ele monta todos os arquivos e fica lá esperando, né? Depois, eu vou pegar esses valores e vou aplicar a equação, vou gerar, né, mapa de permeabilidade, etc. E aí eu volto e rodo as simulações. E aí eu vou nesse processo, eu vou fazendo as iterações. Tá? Acho que o Eduardo, né, na dissertação dele, vai testar algo nessa linha. Isso, certo. Aqui, em relação a versões, em relação a novas versões dos simuladores da CMG, o EHM, ele precisa, né, dos arquivos IRF e MRF para funcionar corretamente. Porém, né, por padrão, as novas versões do CMG, dos simuladores, né, elas não geram o IRF e MRF, da versão 2019 para frente, eu acho. Né. Então,
é necessário, né, para rodar o EHM, é necessário inserir essas palavras-chave aqui no arquivo de simulação. Até essa aqui foi uma dica do Luiz Pires, né, que já vem rodando as versões mais novas, né, e ele deu essa dica aí pro Samuel, pro Guilherme, né. Então, aí obrigado aí ao Luiz, né. Agora, eu vou falar um pouquinho, né, já estou quase indo para o final aqui, né, dessa parte dos erros, né. Aqui é que é o terror aqui dos usuários, né. O erro mais comum, né, que eu tenho, assim, acompanhado, eu diria que 70% dos erros é relacionado a esse tipo de problema, que é o problema de submissão das simulações. Até eu chamei aqui de amarela, mensagens amarelas, né, porque essa tela aqui, ela traz, né, essa mensagem em amarelo, né. Então, quando aparecer essa telinha aqui com essas mensagens, é algum erro na submissão da simulação. Então, aí existem duas formas, né, coloquei aqui duas formas de fazer essa verificação, né, tentar resolver o problema, né, antes, por exemplo, de acionar o suporte. Então, aí tem umas dicas aqui para tentar resolver. A primeira é tentar rodar um modelo manualmente. Então, dica 1. Né? Então, aí como é que a gente faz? Primeiro, abre a janela lá do put, né? Então, com isso você tem acesso ao cluster. Vai para o diretório, dá um CD, né? Vai para o diretório criado para ele, um dos diretórios, né? Modelo 1, e roda esse comando aqui. Na verdade, está executando o script que o EHM chama, né, para simular. Então, e roda esse comando e vê o que acontece, né? Então, se tiver tudo ok, tem que simular normalmente. Continuando nas dicas, né? Deu errado esse procedimento 1, aí entra num processo aqui de verificação. Verifica se os caminhos estão ok, né? Se os diretórios estão informados aqui corretamente. Tem que estar aqui tudo certinho. Né? Depois verifica se a chave, né, que o EHM necessita para se autenticar no cluster está correto, né, o registro aqui. Eu tenho que verificar, é um arquivinho, né, que tem um registro, tem que verificar se está o nome correto, se ele está aqui com o caminho correto, tá? Então tem que verificar isso. Outra coisa que pode dar problema, né, principalmente com a mudança aí do cluster novo, que o tempo máximo de simulação tem que ser de acordo com o que é permitido para cada fila, né? Então, já que no início, né, quando teve a mudança do cluster, teve muito problema, né? Às vezes o usuário não se atentou, né? O suporte mandou até com antecedência, né? Os tempos, né, de cada fila, mas algum usuário não se atentou e colocou aqui, deixou aqui o tempo maior que o tempo permitido. Então ele dava um erro, né, que eu vou até mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, para a fila normal, né, o tempo máximo é 24 horas. Se eu colocar um valor maior, ele vai dar um erro, ele vai dar aqui uma mensagem falando que aquele job, né, ele violou o limite da fila. Então, aconteceu vários erros desse tipo aqui. Então, aí aparecia aquela janelinha lá com a mensagem amarela, né. Depois disso, acho que foi... Aí os usuários, acho que agora já se acostumaram, né, então isso já está relativamente bem resolvido. Mas é uma coisa que pode dar erro também. Continuando aqui na verificação, né? Então, confirmar se o caminho do simulador estão adequados aqui, estão definidos corretamente, tanto na interface, quanto no script que o EHM usa para simular. Tá? Então, confirmar, fazer um double check aí para confirmar. Tá? Agora, indo para o último slide, fechar aqui com recomendações gerais, né? Bom, a primeira delas, né? A literatura, né, já explorou bastante essa questão, né, com relação ao tamanho do ensemble, né? O que a literatura recomenda, né, é não usar um ensemble menor que 100. Então, assim, mesmo para fazer testes preliminares, recomenda-se tomar cuidado, né, em usar ensembles muito pequenos. Porque, às vezes, mesmo para fazer um teste que vai ser só para verificar se a ferramenta está rodando, o usuário acaba falando, vou colocar aqui uns 10 modelos, mas aí o método, como 10 modelos estatisticamente é muito pouco, o método pode divergir, ele pode criar alterações
entre aspas, né, estranhas e pode dar erro na simulação. Então, aquele teste que o usuário achava que ia ser rápido acaba complicando. Então, uma dica aqui que eu dou é o seguinte: para aprender a usar a ferramenta, pegue um caso simples, um caso que roda bem rápido. E aí usa esse caso para aprender a usar a ferramenta. Né? É igual aprender a tirar carta, né? Vai dirigir um carro mais simples, tal, né? Fusquinha, né? Um Uno. Daí o cara compra uma Ferrari, né? Então, essa é a recomendação. O 2 aqui para o método funcionar bem, né, e gerar resultados bons, é crucial usar o localization, né? Tanto para atributos de parâmetro de grid, quanto para atributo escalar. No caso da localização baseada na distância, entre uma região maior e menor, é preferível usar a região maior. Ainda no caso da localização, é importante conferir se o esquema, né, se a elipse lá está correta. Recentemente, o Vinícius Rios divulgou um documento, né, que, inclusive, eu e o Gilson, a gente colaborou um pouco na elaboração desse documento, onde ele apresenta lá um procedimento para fazer essa verificação. Né? Então, você roda lá um time step do EHM, né, só para ele criar o arquivo de localização, e aí você vai lá, é um mapa, né, um mapa de grid, plota e vê se está certo. Né? Então, por exemplo, o Vinícius, ele detectou que, dependendo da orientação dos eixos, né, IJ do modelo, a elipse ela pode ficar invertida. Então, tem que tomar cuidado, né, com isso. Mas nesse documento que o Vinícius divulgou, está explicando bem como fazer lá. Lá naquela aba do parâmetro de grid, né, é recomendável não usar essa opção Get from Prior. É recomendável usar essa opção Global Limits. E, finalmente, aqui, é recomendável usar também para variáveis para permeabilidade, né, usar a transformação logarítmica, para deixar a função mais normal. E, finalmente, aqui as referências, né, mencionadas na apresentação, e com isso eu encerro a apresentação, então. Vamos ficar aberto aí a perguntas. Obrigado, Célio. Já tem algumas perguntas no chat, eu lembro a todos aí, se quiserem fazer perguntas, podem ir colocando em seguida, tá? There are some questions in the chat already, but if you have additional questions, just put in the chat, I'll make them in the order they appear. Sério, a primeira pergunta é do Samuel, se puder voltar no slide 23, ele perguntou como se calcula a matriz de correlação entre os atributos escalares e o localization. Tá. Slide 23. 23, né? Uhum. Tá. Samuel aqui, Samuel e demais, né? Aqui, para calcular essas correlações, né, o que você pode fazer é assim, você roda um conjunto de modelos, pode ser até fora do EHM, né, mas pode ser no EHM mesmo, roda um conjunto de modelos, aí você vai ter lá as saídas, né, você pode calcular, por exemplo, o AQMS, então você tem os seus modelos, né, as combinações dos parâmetros, que nem aqui, essas combinações aqui, né, e para cada modelo você vai ter uma resposta. Aí você aplica a matriz de covariância, matriz de correlação. Inclusive, eu até fiz um programinha, né? Aproveitei funções do MATLAB e até disponibilizei na intranet do Unicim, um programinha que calcula essas correlações, né? Utiliza lá o MATLAB, e aí ele vai gerar esses valores. Ele gera esses valores aqui. E aí é só informar esses valores no arquivo de localização do EHM. Tá? Aí, quando você carregar o arquivo de localização, que é esse daqui, ele já vai mostrar esses valores aqui na interface do EHM. Não sei se eu respondi, mas foi essa que eu entendi, né? Obrigado, Célio. Samuel, se não ficou, você só avisa aí, tá? Ashish is making a question, Célio, in English. I think he didn't understand that the EHM changes the values block by block. But the question was, what would be the best practice to update rock type maps as these values are discrete values, 3D maps, for example?
Yeah, that's a good question, Ashish. Mm-hmm. Indeed, I'm not sure, but I think EHM, at least for complex case, for example, with a lot of phase or even several phases, I think EHM does not make the update of the phase, the image of rock type, for example, because as you said, is a discrete variable, and the method originally worked with continuous variables. So I'm not sure if this problem is solved. I think Emerick, when Emerick did a lecture in Unicim, he said that he was working on that in Petrobras to try to solve this problem. But I'm not sure if he got to solve the problem, because the question is how to update these variables, provided they are these categorical variables. What we do at Unicim is maintain these images of rock type, for example, without change. For example, if you observe in this tab, let me find here. Where is it? Yeah, here. We define in this case, the rock type property. That is a categorical variable. But if you see, we asked for EHM for not to update, as you see here. I know that some researchers published some work using PCA to apply a kind of, for example, to map channel reservoir with channel, to map the channel and the background. And there is some papers on that, but for simple model, for simple reservoir. So it's a challenge yet. Can I ask one more thing quickly? Thank you. Sure. Mm-hmm. I was wondering, I mean, you showed the relationship between the porosity and the permeability and how sometimes you can use the ABC and other constants to update it. So can that be used somehow to manipulate this, the rock type? Can we somehow think of manipulating something and improving Do you mean in this example, for example? Yes. So maybe using some kinds of dummy variables to update the rock types. Is it possible that we can do that? Can be an idea. I never thought about and I never tested, but perhaps could be a way to try to test. For example, you can, for example, try to generate to update the rock type offline using this option. For example, run the EHM with this option, and somehow offline in an offline manner, offline way, try to update the rock type. It could be a possibility, Ashish. Perfect. Thank you. You're welcome. Obrigado. Uma próxima pergunta aqui é do João, Célio. Ele perguntou se o HM utiliza o gerenciador de fila do cluster e como tem sido sua experiência com isso. Sim, utiliza, João. Basicamente, assim, como eu falei, né, ele usa o torque para disparar simulações, né, de forma bem semelhante ao que o Mero faz. Né, o Mero também utiliza, né, o torque para disparar simulações, né. É o mesmo procedimento que o EHM usa, né.
E ele funciona muito bem, João. Assim, tirando esses problemas que às vezes acontecem, né, de algum detalhe na configuração, né, às vezes o usuário esqueceu de atualizar o caminho do simulador, ou às vezes a chave não está definida corretamente, aí pode dar um probleminha de envio de simulação, mas isso, assim, quando está tudo configurado corretamente, ele trabalha, assim, super bem. Eu estava tentando achar essa tela aqui, né, então aqui, como, né, te mostra aqui, ó, ele usa o torque, né, do mesmo jeito que o Mero faz, tá? Obrigado, Sérgio. O Paulo fez duas observações aqui, que eu não vou ler, porque elas estão no chat, acho que não são perguntas, né, Paulo? São mais observações aí para o pessoal que está assistindo, então fica aí para o pessoal ler. O Shahan fez uma pergunta, Sérgio. Thank you very much for your presentation. Rock compressibility is considered a scalar uncertain property. Is there any way to consider rock compressibility as a grid parameter, like porosity and permeability? In principle, rock compressibility is treated as a scalar parameter, because in the standard way, it is considered a scalar parameter. But in fact, depending on the model, I'm not 100% sure now, but if the simulator allows you define the compressibility block by block, so the EHM will work with these parameters as a grid block, is a grid by grid, block by block properties, like porosity, for example. So it's a question of if the simulator accept or the model, specific model, treat compressibility block by block, for example, na geomechanic modeling, yes, it's possible to define as a grid parameter, like that. O Samuel agradeceu a resposta. A Kelly perguntou se você poderia comentar a possibilidade de incorporar dados de produção ao longo de um PLT no processo de ajuste. Sim, não, isso é possível. Inclusive, acho que o Vinícius Rios testou isso no caso do Unicim 3, né, no trecho lá do setor 1 do Unicim 3, né, onde tem um PLT, né, no caso lá, tem um teste de poço, e ele aplicou o EHM normalmente, né. A diferença, né, para um dado de teste e para um dado de produção normal, né, que um dado de teste, geralmente, ele tem uma frequência de dado, uma frequência de aquisição maior, né. Então, essa, pelo que eu vejo, assim, é a diferença principal, é a frequência do dado, né. Mas dá para aplicar sem problema, né? Dá para aplicar, sim. Acho que o Samuel também está trabalhando com isso e perguntou também se você já usou com MDT e PLT. Acho que você já respondeu, né? Sim. Eu, particularmente, não, mas o Vinícius Rios, né, ele já usou para o Unicim 3. Né? E acho que o próprio Samuel está tentando usar agora para o caso do campo C, certo? C, né? Uhum. Então a gente vai ter mais uma experiência assim que ele conseguir, porque ele está enfrentando algumas dificuldades aí no processo. Certo. Em termos de metodologia, eu acredito que não deva ter assim uma diferença, né? Ou seja, da forma como o dado é assimilado. Como eu falei lá na resposta para a Kelly, né? Eu acredito que a diferença principal aí é na frequência do dado, né? Então, acredito que em termos da metodologia, né, do EHM, do ESMDA, acredito que ele deve funcionar, sim. Eu acho que tem outra pergunta aqui, Sérgio. For distance-based localization, is not better to evaluate the localization only until the end of the history period rather than the complete life cycle? Aí, entre parênteses, ele coloca, but this yield a much smaller localization ellipse too. So, ele está, acho que, querendo relacionar aí o tamanho, né, do localization com qual período que você vai usar. Não sei se você entendeu a pergunta. Acho que o comecinho eu perdi um pouquinho. Ele não falou nada de sísmica, não, né?
No. Ashish, do you want to ask him, Célio? Just making sure. Yes, I mean, I was just, it's not related to seismics. I was just curious because we obtain the localization length by calculating, I mean, we simulate the field and then we see the streamlines. So we see the streamlines at the end of the life cycle, right? But we are just evaluating the history period. So shouldn't we be just looking at that history period and evaluating the streamlines based on that instead of looking at the complete life cycle? But the only problem is if we don't, I mean, if we just look at the smaller period, the smaller history period, the streamlines will be smaller and the localization will be extremely small. So that will also impact the whole process. So I was just curious, what do you think about it? Yeah, I got the question. I'm not sure if using a period ahead, a period posterior to the history data. I'm not sure because normally we treat our model to as data simulation until the end of the history. This in principle is a premise, right? But in fact, if we have just a few wells, for example, 1 or 2 wells, and these wells are in the beginning of the production, in fact, we will have a smaller drainage area. So the tendency is if you get a smaller region, streamlined region. You are right in this point. In this case, actually, perhaps it's better to increase a little bit the localization region, because even using the streamline is a kind of approximation, right? But so in case you have more wells, for example, 15 wells, for example, as you said, is better to take the streamlines at the end of the history. So you have a more representative in terms of drainage area to define the localization region, right? Can I ask one more thing quickly? Sure. I was just wondering, I mean, I totally agree with you. So continuing with the same thing, I was just wondering that maybe, would it be better, because I am working in the initial phases, as you said, and since we are working in the initial phase, for me, isn't it better if I just use a fixed radius of 2000 meters so that I can evaluate without any bias? Because I mean, that's what I did in first work, but I was just wondering what you think about it. Do you mean use a fixed localization length of 2000 meters? So instead of using streamline, yes, for example? Yes, I think 2000 meters. Just I think Emmerich used it in one of the papers as well. I think so. Yes, I think it's fine. It's fine because, for example, Emmerich normally suggests a size of localization similar like that. For example, in absence of a specific way to define the localization region, he suggests a kind of 2 or 3 meters. So I think it's fine. Okay. It's fine. Thank you. Welcome. Okay, just giving a contribution. I think the localization is one tool that we use to avoid changing block properties that are far from the well that we are calculating the objective function, right? So we have to be careful not to use too small, because otherwise we don't change the models, or too big, otherwise we have spurious correlation. So this thing that you're doing, Ashish, it's good if you have a good understanding about the reservoir, right? So you already know more or less the area of a drainage area, the influence area.
But if you don't know anything about that, then I think streamlines is a way for you to know better the reservoir, right? So you have a better idea of how far your properties are changing, influenced by that way. Okay. Yes. Is preferable, is better to use knowledge about the drainage, about the flux. Is better, really. Yeah. And try to balance, as you said, try to balance between a not so smaller and not so big region. So, yes. Ok. Thank you. O João agradeceu também a resposta. Eu vou fazer agora a última, né, que já faltam 5 minutos. A última pergunta é do Luiz, que é também interessante aqui. Ele deu parabéns pela apresentação. Perguntou se há algum procedimento para definir os valores máximos e mínimos das propriedades de grid, né, prioridade, porosidade. Se devemos usar o maior e menor valor observado no modelo, ou se tem alguma outra forma de fazer isso. Luiz, essa questão, deixa eu só achar aqui a tela, né, acho que é isso, essa tela aqui. Então, eu imagino que você está falando desse mínimo e esse máximo, né? O método ESMDA, ele usa aquela equação, né? Então, por exemplo, uma das causas, né, dele, por exemplo, que chama de overshooting, né? Ou seja, estimar um valor muito fora do que está ali, né, da média, digamos assim, é a questão da correlação espúria, né? Então, para evitar esse overshoot, né, dele, por exemplo, estimar um valor de permeabilidade muito fora do que seria um valor irreal. Então, a gente usa esse mínimo e máximo. Esse mínimo e máximo, principalmente o máximo, né, é mais para não deixar ele sair fora, assim, de um valor fisicamente real para aquele campo, né. Então, no caso aqui, é 7.500, né, seria um valor máximo. Então, se ele, por exemplo, estimou 10.000, ele vai truncar para 7.500, tá? Então, essa é a função desse mínimo e máximo, só para não deixar ele sair muito fora, né? Em geral, assim, se isso estiver acontecendo muito frequentemente, se tiver muitos blocos saindo fora do limite, é porque tem alguma coisa, pode indicar ou a distribuição, ou o conjunto a priori não está muito bem definido, alguma coisa pode acender ali uma luz amarela, né? Se acontecer um ou outro, não é muito problemático. Mas se acontecer muito, né, pode indicar que o método está divergindo, digamos assim, né? Aí, acho que você pergunta também como definir esse mínimo e máximo. Eu acho que como definir é mais baseado, assim, na caracterização geológica, né? Talvez, assim, definir o que é plausível, né, um valor máximo e tal. Aí você comentou também sobre usar com base na modelagem a priori, né? É uma opção também, né? Mas, pelo menos nas versões do EHM que a gente tem, né? Eu lembro do Vinícius Rios fez esse teste. Quando a gente usa aquela opção Get from Prior, ele deu alguns problemas, que é aquilo que eu comentei lá no último slide, né? O Get from Prior é essa ideia, né? Dele pegar o range lá do Prior e ver o mínimo e máximo. E tentar, para cada bloco ali, fixar naquele limite lá, mínimo e máximo, né? Mas, na época, eu lembro que o Vinícius Rios mandou um e-mail para o Emeric, e ele falou que essa opção não estava muito testada e tal, e ele recomendava uma certa cautela, tá? Então, é mais ou menos isso. Basicamente, é para evitar que o método jogue para valores muito fora da realidade, né, CLS? Né? Exatamente, essa é a função desse mínimo e máximo, Acho que é a mesma coisa que eu pergunto a Xixi, se você conhece bem o reservatório, você tem uma boa ideia desses valores, né? Se não, acho que tem que pegar daquilo que foi gerado pela geoestatística mesmo, pelo programa, né? Assim, como eu falei, né, se o conjunto a priori estiver bem modelado, né, se estiver bem representado, e dificilmente, e o método tiver, os dados estiverem bem representados, não é para ele sair muito fora,
alguns blocos até pode acontecer, né? Mas se começar, assim, muitos blocos, assim, por exemplo, metade do modelo, ele começa a sair fora, começa a atingir esses limites aqui. Aí é sinal que alguma coisa pode não estar muito boa, assim, na evolução do método por causa dos dados, né? Mas é basicamente isso mesmo. Beleza. O pessoal já deu 3 horas. Tem mais uma pergunta do Ashish aqui, mas eu vou encerrar a gravação. E se o Célio puder ficar mais um pouquinho, Ashish, ele responde para você, tá? Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Tá.